Crescimento surpreendente de 50% no setor leva a troca pelo filho secreto do CEO. O telefone da Carla vibrou freneticamente em sua mesa. O segundo maior cliente da empresa, as Indústrias Bastos, estava simplesmente encantado com o último projeto de marketing que ela liderou. Um crescimento de 500% nas vendas em plena recessão? Era um verdadeiro milagre. O ar estava carregado de tensão e expectativa no escritório. As pessoas sussurravam sobre aplaudir Carla, uma verdadeira heroína em tempos sombrios. Mas o que poderia ser um dia de festa, logo se tornaria um pesadelo. Naquela mesma manhã, a sala de reuniões estava cheia e o clima era elétrico. Carla olhou para seus colegas, ansiosos e esperançosos. Eduardo, o CEO, tinha que fazer um anúncio. Quando ele entrou, um silêncio tenso se instalou. Ele começou a falar, mas o que veio a seguir a deixou paralisada. Henrique, seu filho secreto, seria o novo vice-presidente da área. Gelo percorreu suas veias. O que aconteceu com seu sonho de promoção? Todas aquelas horas extras, o sangue, o suor e as lágrimas pareciam ter sido em vão. O olhar dos estranhos a cercava. Os olhares de desprezo e compaixão, a insegurança e o desconforto se espalhavam como uma epidemia. Carla se sentiu sufocada. Um nó na garganta a impedia de gritar. Como poderia um menino mimado, que nem sabia o que era trabalhar de verdade, estar no comando dela? O velho Eduardo, o mentor que sempre apoiou, agora a ignorava. E a pressão estava aumentando. Conforme os dias se passavam, os rumores sobre manipulações nos dados de desempenho começaram a crescer. Clientes estavam se afastando e Carla percebeu que Henrique não estava fazendo seu trabalho. Ele parecia mais focado em impressionar o pai e os amigos do que em atender aos clientes. O desespero a envolveu. Algo precisava ser feito. Uma noite, após mais um dia angustiante, Carla decidiu. Era hora de abrir sua própria consultoria. As evidências sobre a corrupção de Eduardo estavam em suas mãos. Ela tinha o que precisava e suas lembranças de tempos melhores, quando os negócios eram feitos com ética e respeito, a motivavam. Os colegas que antes a respeitavam agora a viam como um símbolo de resistência. E ela não poderia deixar a decepção a vencer. As semanas seguintes foram intensas. Ela montou sua equipe com antigos colegas. Trabalhar juntos a trouxe de volta ao ritmo frenético que adorava. E em pouco tempo, novos contratos começaram a surgir. E enquanto isso, as práticas corruptas de Eduardo eram reveladas aos poucos, até que a verdade não teve como permanecer oculta. O colapso da empresa foi quase instantâneo, mas mesmo com a vitória à vista, Carla lutava contra o peso da traição. A sensação de traição a consumia. Ela havia subido ao topo com esforço, mas foi derrubada pela ambição desmedida de um homem. A verdadeira vitória se tornava clara, mas a luta pela verdade a custara mais do que pensei. A construção de uma nova realidade profissional estava à sua frente. Mas qual seria o preço a pagar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com... E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A sensação de traição a consumia. Ela havia subido ao topo com o esforço, mas foi derrubada pela ambição desmedida de um homem. A verdadeira vitória se tornava clara, mas a luta pela verdade a custara mais do que pensou. A construção de uma nova realidade profissional estava à sua frente, mas qual seria o preço a pagar? Naquela manhã, Carla estava na sala de reuniões, cercada por seus antigos colegas. Os primeiros contratos haviam chegado e a energia era revigorante. Mas, no fundo, uma nuvem escura pairava sobre ela. Porque sempre havia uma sombra quando tudo parecia se alinhar. Ela sentia que o chão à sua volta poderia desabar a qualquer momento. Do nada, o telefone tocou. Era uma chamada urgente. O coração disparou. Era um dos clientes desesperado para falar com ela. Carla, precisamos da sua ajuda. O pai do Henrique, o Eduardo, está envolvido em um grande escândalo. As palavras ecoavam como um trovão. O que ele havia dito? Carla ficou paralisada, o telefone quase escorregando de suas mãos. O que você quer dizer com escândalo? Perguntou ela, tentando manter a calma. O homem do outro lado da linha começou a explicar, mas as palavras dele se tornaram um borrão. Eduardo estava manipulando os resultados financeiros da empresa, alienando clientes, e tudo pode ser provado. Ele tinha aliados dentro da empresa, e Henrique, apesar de sua incompetência, estava se tornando o escudo perfeito para as falcatruas do pai. Um aperto no peito a fez sentir-se tonta. A verdade começava a se revelar como um pesadelo, mas a maior surpresa ainda estava por vir. O homem do telefone revelou algo que a deixou em choque. Carla, não só Eduardo está envolvido, mas Henrique não é o filho legítimo dele. Essas palavras caíram como uma bomba. O quê? O que poderia ser mais devastador do que o escândalo em si? A realidade parecia apresentar uma nova face. Ele é filho de outra pessoa. A mãe de Henrique, ela foi só uma amante. O sujeito continuou explicando, mas a mente de Carla girava. Eduardo estava escondendo a verdade sobre sua própria família, enquanto arruinava a vida de outros. Então, quem era realmente Henrique? Carla precisava saber mais. Como uma tendência irresistível, a curiosidade a consumiu. Ela reuniu os antigos colegas para discutir a situação. Mas agora as expressões estavam carregadas de tensão e medo. Os olhares trocados traziam uma nova urgência. Precisavam agir rápido. E enquanto conversavam, o telefone alarmou em sua mesa novamente. Era uma mensagem anônima, com um vídeo. Esse é o braço direito do Eduardo. Veja a verdade sobre Henrique. Ao abrir o vídeo, ela ficou ainda mais chocada. As imagens revelaram não apenas as trapaças financeiras, mas também algo mais sombrio. No vídeo, Henrique estava em um encontro e, ao fundo, uma área conhecida da cidade se mostrava. Ele não estava apenas tentando agradar o pai, mas envolvido em negócios ainda mais obscuros e perigosos. A câmera mostrava uma troca de dinheiro, algo pessoal que os ligava ao submundo. Carla sentiu o estômago embrulhar. Tudo o que pensava saber sobre Henrique Eduardo havia desmoronado. Ela não podia mais pensar que era apenas um patinho feio em um mundo de patos de luxo. Era algo muito pior. E o que isso significava para o futuro da sua consultoria? Com o coração acelerado, Carla percebeu que a luta pela verdade não seria simples.
Muitos segredos estavam enterrados e cada um deles poderia levá-la a um caminho de corrupção imensurável. O telefone vibrou outra vez. Um novo nome apareceu na tela. Era Eduardo. Estava na hora de decidir. Que jogo era esse? E se ela tivesse se metido onde não deveria? Agora sem respostas, apenas perguntas. As consequências daquela descoberta poderiam mudar tudo. E ao olhar para seus colegas, uma única certeza pairou no ar. Estavam todos em perigo, e a vida como conheciam estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. O que Carla faria a seguir? O que mais estava escondido nessa teia de mentiras? Naquele momento, enquanto Carla tentava digerir tudo o que tinha acontecido, o telefone vibrou novamente. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela olhou para a tela e quase desmaiou. Era uma mensagem de Eduardo. Precisamos conversar. Hoje, às 19 horas. É urgente. O coração dela bateu forte. O que ele queria? Carla hesitou, mas decidiu que precisava saber. Não podia se esconder. Quando a hora chegou, o local escolhido foi o mesmo café onde Eduardo costumava abrigar reuniões. Um espaço elegante com luz suave e um ar de sofisticação. Um lugar que parecia completamente fora de seu alcance agora. Ela respirou fundo e entrou. O clima estava tenso, quase palpável. Eduardo estava à sua espera, seu semblante carregado de preocupação. Carla, obrigado por vir, começou ele, os olhos pesados com algo que ela não conseguia identificar. Precisamos discutir? Henrique, ele está se metendo em problemas sérios. Carla não pôde deixar de revirar os olhos. E quem não diria isso? Ele não é o que a empresa precisa. A situação é ainda pior do que você imagina. Eduardo insistiu, sua voz agora baixando para um sussurro. Ele pode perder a liberdade e isso pode afetar a nós todos. A expressão de preocupação se transformou em desespero. Eduardo estava visivelmente abalado. Isso fez Carla apertar a mão ao redor de sua xícara de café. Eduardo! O que você quer dizer com perder a liberdade? Perguntou, o coração agora pulsando em um ritmo frenético. Ele olhou ao redor do café, como se os olhos invisíveis pudessem ouvir a conversa. Ele se envolveu com pessoas perigosas, Carla. Eu não posso ouvir isso, mas eles podem fazer coisas irreversíveis. Eu tenho um contato que pode ajudar. Uma onda de raiva e confusão a invadiu. E agora você quer que eu salve seu filho? O mesmo que me tirou meu emprego? Isso é uma piada? Mas Eduardo não se moveu. Não é só isso. Você precisa ouvir. Há mais. O que você viu no vídeo é só a ponta do iceberg. Henrique não é quem você pensa. Ele está envolvido em arranjos que vão além de qualquer coisa que você já ouviu. Ele não é apenas incompetente. Ele é um criminoso. Uma avalanche de sentimentos a atingiu. O que Eduardo estava dizendo a ela? O que mais havia por trás daquele rosto bonito e despreocupado de Henrique? Ela não podia processar, mas foi quando Eduardo começou a falar sobre os parceiros de Henrique, seus clientes ocultos e escândalos, que a pressão dentro dela explodiu. Eduardo, chega! Se Henrique está se metendo em problemas, temos que ir à polícia. Nesse momento, houve um barulho. O barulho do vidro se quebrando ecoou pelo espaço. Uma figura encapuzada entrou, com um olhar cruel, e apontou uma arma diretamente para eles. O mundo ao redor de Carla parou. O pânico tomou conta. Era a pessoa que Eduardo temia? Era alguém que vinha atrás de Henrique? A figura gritou: "Onde está o Henrique? Eu não tenho tempo para brincadeiras." Eduardo levantou as mãos em sinal de rendição. Mas Carla, o coração disparando, sabia que isso mudaria tudo. Essa situação a fez perceber que não era só um jogo corporativo. Era de vida ou morte.
A figura encapuzada se aproximou e as palavras ficaram presas na garganta de Carla. Quem é você? O que deseja? Ela fez a pergunta, sua voz tremolante, e naquele momento tudo se dividiu em dois caminhos. Ou seria o fim para ela, ou a sua chance de descobrir a verdade. O olhar da figura revelou a incerteza e o perigo. A realidade se desdobrava diante dela, e as sombras do passado estavam prestes a serem reveladas. O que mais Eduardo estava escondendo? A pergunta pairava no ar, e Carla soube que nada seria como antes. A vida dela estava prestes a mudar, e o que ela faria a seguir? O que mais estava em jogo naquela noite fatídica? O mundo ao redor de Carla pareceu congelar por um instante, enquanto a figura encapuzada os encarava com uma ousadia assustadora. Eduardo gritava: "Henrique não está aqui! Você não precisa fazer isso!" Mas a voz dele soou fraca, impotente, como um eco em meio ao pânico que dominava o café. A figura, com a mão firme na arma, olhou fundo nos olhos de Carla, como se pudesse ver através dela. "Eu não estou aqui para brincar de gato e rato. Sei que ele está envolvido em muita coisa. Preciso que ele apareça, ou as consequências serão graves." O coração de Carla disparou. Ela não sabia por que aquele homem estava atrás de Henrique, mas o medo se tornou mais real a cada segundo. As palavras de Eduardo ecoavam em sua mente. Pessoas perigosas. E agora estava ao seu lado. O choque de suas revelações era quase insuportável. O que havia se tornado aquela vida? O que teria sido de Henrique? Então, sem aviso, um som vindo de fora foi ouvido. Sirenes. O barulho cortou a tensão no ar, e a figura encapuzada hesitou, momentaneamente distraída. Carla percebeu a oportunidade, e sua mente começou a correr. Ela olhou para Eduardo, que também parecia perceber a urgência da situação. "Eduardo, temos que sair agora!" Sua voz não era mais a de alguém que busca respostas, mas a de alguém que luta pela sobrevivência. Mas antes que pudessem se mover, a figura levantou a arma, apontando-a para os dois. Um passo, e eu disparo. O ar estava carregado de eletricidade, como os momentos antes de uma tempestade. Carla, sem saber o que fazer, gritou: "Henrique não está aqui! Isso não precisa acontecer!" Então, algo completamente inusitado ocorreu. A figura encapuzada fez uma pausa. A tensão no ar parecia mudar. E em um movimento inesperado, puxou o capuz para trás, revelando um rosto que Carla conhecia muito bem. Era Ana, a antiga colega de trabalho, uma das melhores amigas de Eduardo. O choque tomou conta da cena. Assim como Carla, Eduardo ficou mudo. O que estava acontecendo? Ana! Carla não podia acreditar no que via. O que está acontecendo? Por que você? A empresa está morta, Carla. Ana interrompeu, sua expressão carregada de dor e frustração. Vocês não entendem. Henrique está envolvido em coisas que vão muito além do que vocês imaginam. Ele e seu pai devem parar de protegê-los. É uma armadilha. O mundo de Carla desmoronou ao ouvir aquilo. Mas é seu amigo. Você não pode fazer isso. Não seja ingênua. Você acha que tudo o que sempre quis era isso? A vida dela estava sendo sugada. E cada dia era uma nova mentira. Você não sabe o quanto isso me machuca. E agora sou eu quem vai perder o que me resta por causa dele. A voz de Ana estava carregada de emoção, e os olhos dela eram de alguém esperando por uma chance de redenção. A confusão tomou conta de Carla. Ela olhou para Eduardo, percebendo que ele também estava lutando para entender. O verdadeiro vilão não era apenas Henrique.
Era a própria teia que havia cruzado suas vidas, onde ambições e traições se misturavam. Ana não era uma vítima, mas uma peça-chave nesse jogo insano. Você tá tentando o quê? Destruir Henrique? Eduardo? O desespero tomou conta de Carla, mas a resolução na voz de Ana só aumentou a tensão. A situação tomou um rumo inesperado. Enquanto o som da sirene se aproximava, Carla teve uma ideia. Se você tem informações, precisaremos trabalhar juntos. Não posso acreditar que você queira acabar com isso sem lutar. O olhar de Ana se sofineou por um breve instante, como se a esperança acendesse uma pequena chama em meio ao caos. Mas as luzes da polícia iluminavam as paredes do café, forçando Carla a agir. Eduardo, precisamos sair. O pânico estava tomando conta, e a verdade estava escorrendo entre eles como areia fina nas mãos. Mas o que fazer agora? O que mais estava em jogo? Seriam todos eles apenas marionetes? Ana hesitou. A arma agora baixa. Uma escolha tinha que ser feita, e o preço seria alto. A vida deles nunca mais seria a mesma. A confusão pairava no ar. Uma tempestade de segredos e alianças prestes a desabar. E enquanto cada um lutava contra suas próprias sombras, Carla percebeu que a única certeza era que a verdade estava mais distante do que jamais imaginara. As revelações de Ana poderiam muito bem mudar tudo. Mas será que o tempo ainda estava do lado deles? O mundo ao redor de Carla parecia congelar por um instante, enquanto a figura encapuzada os encarava com uma ousadia assustadora. Eduardo gritava: "Henrique não está aqui! Você não precisa fazer isso!" Mas a voz dele soou fraca, impotente, como um eco em meio ao pânico que dominava o café. A figura, com a mão firme na arma, olhou fundo nos olhos de Carla, como se pudesse ver através dela. "Eu não tô aqui para brincar de gato e rato. Sei que ele está envolvido em muita coisa. Preciso que ele apareça ou as consequências serão graves." O coração de Carla disparou. Ela não sabia por que aquele homem estava atrás de Henrique, mas o medo se tornou mais real a cada segundo. As palavras de Eduardo ecoavam em sua mente. Pessoas perigosas. E agora estava ao seu lado. O choque de suas revelações era quase insuportável. O que havia se tornado aquela vida? O que teria sido de Henrique? Então, sem aviso, um som vindo de fora foi ouvido. Sirenes. O barulho cortou a tensão no ar, e a figura encapuzada hesitou, momentaneamente distraída. Carla percebeu a oportunidade e sua mente começou a correr. Ela olhou para Eduardo, que também parecia perceber a urgência da situação. "Eduardo, precisamos sair agora!" Sua voz não era mais a de alguém que busca respostas, mas a de alguém que luta pela sobrevivência. Mas antes que pudessem se mover, a figura levantou a arma, apontando-a para os dois. Um passo, e eu disparo. O ar estava carregado de eletricidade, como os momentos antes de uma tempestade. Carla, sem saber o que fazer, gritou: "Henrique não está aqui! Isso não precisa acontecer!" E então algo completamente inesperado ocorreu. Enquanto a tensão chegava ao seu auge, a figura encapuzada, ainda com a arma em punho, hesitou e fez um movimento brusco, levando a mão ao capuz. Ao puxá-lo para trás, uma onda de choque imediatamente transpassou Carla. Era Ana, a antiga colega de trabalho, colocando a arma na mesa, como se a raiva dentro dela estivesse prestes a transbordar. "Ana!" Carla não podia acreditar. "O que está acontecendo? Por que você?" "A empresa está morta, Carla!" Ana interrompeu, seu semblante contorcido pela dor e frustração. "Vocês não entendem. Henrique está metido em algo muito mais profundo do que imaginam. E você acha que isso justifica? Você está usando uma arma."
Carla sentiu a vontade de gritar, mas a expressão de Ana calou suas palavras. O desespero agora mexia com os nervos de todos ali. Eduardo, ainda sob o peso da revelação, tentou intervir. Ana, precisamos da verdade, mas não assim. Porém, a fúria da amiga era palpável. Ela continuou transformando sua raiva em palavras. Henrique e seu pai são parte de algo muito maior, Carla. Eles estão envolvidos em fraudes muito maiores do que vendas. Mas você não conhece a verdade. Olhe ao seu redor. Quantas são as pessoas que se foram? Sociopatas, Carla. Eles não estão apenas arruinando vidas. Eles estão eliminando quem está no caminho. Os lábios de Carla se fecharam instantaneamente, acompanhados de um aperto no peito. Essa era uma revelação devastadora. Ela olhou para Eduardo, a base de sua vida profissional parecendo desmoronar. A amizade, agora, tornava-se maçante, um novo peso. E antes que pudesse absorver tudo isso, um novo barulho cortou a atmosfera. Era uma explosão, uma janela ao fundo que havia estourado. A poeira e os estilhaços voavam pelo ar. E uma nuvem de fumaça começou a se espalhar pelo café. A figura encapuçada desapareceu em meio ao caos. Carla ficou paralisada. A realidade a atingiu com uma força brutal. E a única coisa que ela conseguia pensar era Henrique. Eduardo se virou, com uma expressão de pânico. O que está acontecendo? O que foi isso? A sirene estava mais próxima agora, mas naquele momento, ela não podia se preocupar com nada disso. A visão dela estava turva, e o que começava a ser revelado de maneira avassaladora era muito mais do que simples traição ou abuso de poder. Precisamos sair agora, afirmou Ana, sua voz cortando a confusão. Mas Carla hesitou. E o que faremos com Henrique? Precisamos achá-lo. O desespero a consumia, e a escolha entre a verdade e a segurança parecia mais distante do que nunca. Antes que qualquer um pudesse decidir o que fazer, more explosion! Um segundo estrondo fez tudo balançar. Um carro em alta velocidade se chocou com a entrada do café, tornando o lugar um verdadeiro cenário de guerra. O rugido do motor e a destruição sugavam a vida de todos. O que estava se desenrolando? Eram amigos ou inimigos? As perguntas se multiplicavam, e a única certeza que restava era que, a partir daquele momento, nada seria como antes. O que Carla faria agora? Que outras bombas estariam prestes a explodir em suas vidas? A escuridão estava se aproximando e a única luz era a incerteza diante do caminho a seguir. O mundo ao redor de Carla parecia congelar por um instante, enquanto a figura encapuçada os encarava com uma ousadia assustadora. Eduardo gritava: "Henrique não está aqui! Você não precisa fazer isso!" A voz dele ecoava em meio ao estrondo que o café se tornava, e o caos começou a se espalhar. "Você não entende", a figura respondeu, apertando ainda mais a arma. "Eu não estou aqui para discutir. Preciso de Henrique agora." O pânico estava em cada respiração. O olhar de Ana se voltou rapidamente para Carla, como se a resposta estivesse escondida nos olhos dela. "A gente precisa sair agora!" E então tudo parecia atormentar Carla, enquanto um estrondo atingia o café. A explosão tinha feito vidro e madeira voarem em todas as direções. No meio da confusão, a arma da figura caiu e ela se virou, já sem controle da situação, fugindo em desespero. Mas quando os dois começaram a correr, algo a fez parar, um movimento rápido pelos fundos do café. A intensidade do momento fazia seu coração disparar.
E ela conseguiu ver Henrique aparecer de repente, ofegante e sem saber da cena caótica que se desenrolava. O que Eduardo tinha dito sobre a possibilidade de perder a liberdade agora parecia uma profecia se concretizando. Henrique! Carla gritou, enquanto ele avançava na direção deles. Ele olhou de maneira confusa, sem entender o porquê da agitação. Mas, ao fundo, o barulho das sirenes ficava mais forte. Em um clarão de luz, Eduardo finalmente conseguiu filmar toda a cena. Mas era tarde demais. A figura encapuzada desaparecera. Os três se encontraram novamente. E a tensão no ar era palpável. Você não entende, Henrique? Todos estão em perigo por causa de você! Carla gritou, e seus olhos se encheram de lágrimas. Mas a resposta de Henrique a deixou sem palavras. Eu não sou quem você pensa que sou, ele respondeu, o olhar fixo no chão, como se as palavras que saíam da sua boca fossem um veneno. Eu não sou o filho de Eduardo. O quê? O mundo de Carla desabou mais uma vez. Como assim não é o filho dele? O que você está dizendo? As revelações estavam apenas começando. Minha mãe, ela me escondeu isso a vida inteira. Eduardo é só um nome. Meu verdadeiro pai, ele era um criminoso. Eduardo me adotou quando eu era ainda um bebê. Mas isso me coloca em um plano completamente diferente. Um nó se formou na garganta de Carla. Como isso era possível? Tudo o que pensava que sabia estava em pedaços. O olhar de Ana se tornou sombrio. Então você não é só um incompetente. Você tem uma história que pode destruir tudo isso. Eduardo, que até então parecia quase apático, agora se aproximou de Henrique com incredulidade. Você sabia disso tudo e nunca me contou? O tom de sua voz era de desespero misturado à culpa. Eu não sabia, Eduardo. Até agora, da mesma forma que todos vocês estão descobrindo. Henrique parecia completamente perdido. Carla sentiu o peso da dor e da traição envolvendo todos ali. Um labirinto onde saídas pareciam distantes e perigosas. E enquanto a confusão pairava no ar, uma sombra passou rapidamente pelo café. Carla, ainda em choque, sentiu um aperto forte na mão de Ana. Escuta, precisamos fazer algo antes que seja tarde demais. Não é apenas sobre nós. Tem algo muito maior aqui. Os chamados da polícia se aproximavam, e com isso a urgência aumentava. Mas antes que mais decisões fossem tomadas, as moedas da vida de todos começaram a girar. O mundo se tornava um lugar irreconhecível e as identidades estavam em jogo. O que mais poderia haver oculto sob essa teia de mentiras? Carla sabia que a batalha estava apenas começando e o preço a ser pago seria alto. Com o olhar fixo na saída, ela sussurrou: precisamos descobrir a verdade, custe o que custar. O que mais os esperava naquela noite fatídica? Enquanto Carla tentava processar a bomba lançada por Henrique, o barulho da sirene se aproximava cada vez mais. A tensão no ar era palpável e ela sentia seu coração batendo forte no peito. O que você quer dizer com isso, Henrique? Você não pode estar falando sério. Sua voz tremia de adrenalina e confusão. Ele olhou para o chão como se estivesse lidando com o peso de um fardo insuportável. Eu não sou o verdadeiro filho do Eduardo. E eu tenho que saber quem sou de verdade. Mas agora as coisas complicaram muito. Seus olhos estavam apavorados e a angústia em sua expressão fez com que Carla se perguntasse o que mais ele escondia. Ana, em um movimento rápido, se aproximou de Henrique. Precisamos ir. Eles podem nos encontrar a qualquer momento. Mas antes que pudessem se mover, uma sombra surgiu na entrada do café. Todos congelaram. Um grupo de homens entrou em cena, armados,
com olhares ferozes e determinadas atitudes. Ninguém se mexa! Um deles gritou, e o pânico tomou conta do ambiente. As pessoas na rua começaram a correr, e a tensão fez o ar parecer pesado. Uma tempestade prestes a explodir. São os homens do meu pai, Henrique sussurrou, a expressão mudando de medo para desespero. O que ele acabara de dizer fez Carla tremer. Eram os homens de quem ele havia falado? Os que ele temia? Ela olhou para Eduardo, que estava paralisado. A expressão de choque misturada à culpa dançando em seu rosto. Eu não sabia de nada. Eduardo balbuciou. E nesse momento, a figura do passado fez uma aparição impactante. Uma mulher elegante, com um olhar frio e astuto, entrou assim que os homens posicionaram-se ao redor deles. Era Luísa, a mãe de Henrique. Carla não poderia imaginar o que estava vendo. Luísa também estava envolvida. A mulher que sempre vira em eventos e reuniões de negócios, agora era uma das conspiradoras. Henrique, meu filho, ela começou. Você não deveria ter sabido disso. Isso complicou tudo. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas de maneira grotesca. Mãe, por quê? Por que você escondeu isso de mim? Henrique parecia perdido, a emoção quase o derrubando. Porque há muito mais em jogo do que você pode imaginar. Luísa respondeu, sua voz forte, mas com um toque de tristeza. A nossa família está em perigo, Henrique. E não é só sua vida que corre risco, é a vida de todos nós. E como se o ar ao redor deles tivesse se tornado espesso, Carla deu um passo à frente. O que você quer dizer com tudo isso? O que mais você não está me contando? A verdade agora estava cada vez mais distante. A luta pela sobrevivência ameaçando cuspir em todas as direções. Enquanto Luísa se preparava para explicar, um dos homens a colocou de lado, dando um passo à frente. O que nós precisamos é resolver essa situação agora. Você sabe onde está seu pai, Henrique? A situação se tornou insustentável. Do mesmo modo que Carla estava prestes a responder, um estrondo repentino sacudiu o café. O barulho fez todos se virarem. E em um instante intenso, as luzes começaram a piscar como se um terremoto interno ameaçasse os alicerces do lugar. E então, uma voz emergiu da confusão. Era alguém que Carla nunca esperaria ouvir. Por que estão fazendo isso comigo? Era a voz do próprio Eduardo, agora balançando a cabeça, seu olhar fixo na multidão de homens armados. Você não deveria estar aqui, Luísa. O quê? Carla ficou atônita. Havia uma conexão que ela não tinha percebido. O que exatamente estava acontecendo entre eles? Entre todas aquelas pessoas? O reconhecimento nas expressões de Eduardo e Luísa fez seu estômago revirar. Quem mais fazia parte dessa teia emaranhada de mentiras? Enquanto tudo se desmoronava ao seu redor, a realização mais preocupante a atingiu. Cada um deles tinha um segredo gritando por liberdade. Mas a verdade por trás de cada pessoa estava prestes a ser exposta, e em meio a tudo isso, Carla percebeu que os maiores perigos não eram as armas, mas as revelações por trás de quem realmente eram. E qual seria o verdadeiro preço a pagar por toda essa verdade? Um sonido devastador ocupou o espaço. Era a explosão que ela sentia se aproximar. E quando Carla hesitou, a dúvida tomou conta. Em quem confiar agora? O que aconteceria se a verdade viesse à tona? E afinal, poderiam todos sair vivos de uma situação tão explosiva? O mundo ao redor de Carla parecia congelar por um instante, enquanto a figura encatusada os encarava com uma ousadia assustadora. Eduardo gritava: Henrique não está aqui! Você não precisa fazer isso!
A voz dele ecoava, confundida entre o medo crescente e a desconfiança no ar. Você não entende! A figura respondeu apertando ainda mais a arma. Eu não estou aqui para discutir. Preciso de Henrique agora! O pânico estava em cada respiração, e o olhar de Ana se voltou rapidamente para Carla, como se a resposta estivesse escondida dentro dela. E de repente, tudo explodiu. A porta do café arrebentou com um estrondo ensurdecedor. Um duo de homens armados entrou. A adrenalina toma conta do ambiente, e a expressão de topo se transformou em horror absoluto. Ninguém mexe uma palha! Gritaram, os olhos faiscando, enquanto barreiras invisíveis se erguiam entre eles. Carla ficou paralisada, a visão embaçada pelo medo. Henrique! Gritou, mas a voz saiu como um sussurro arrancado pela fumaça. E então, exatamente quando a situação parecia ter atingido seu ápice, uma luz ofuscante atravessou a sala. O que era aquilo? Um flash? E em meio ao caos, uma explosão. Um verdadeiro estrondo. Ecoou logo em seguida. O que está acontecendo? Carla murmurou. E de repente, a cena se desenrolou como um filme de ação. No meio da multidão, algo levou as pessoas a correrem para todos os lados. Uma mulher, que Carla reconheceu como sendo Luísa, foi empurrada pelos capangas, enquanto Henrique gritava por ela. Um dos homens, visivelmente irritado, foi atrás dela. Mas Luísa não estava parada. A expressão dela era uma mistura de determinação e desespero. E então, em um movimento que ninguém esperava, Luísa desencadeou um botão em seu colar. Uma nuvem de fumaça densa se expandiu como uma tempestade, obscurecendo a visão. Carla lutou para respirar. O caos aumentou, gritos e barulhos misturando-se em um frenesi surreal. É agora ou nunca! Gritou Eduardo, puxando Henrique para perto, enquanto ele e Ana corriam em direção à saída. Mas Carla hesitou. O olhar dela se fixou em Luísa. Por que ela havia feito aquilo? O que estava acontecendo? Mais uma vez, as palavras de Henrique ecoaram em sua mente. Eu não sou o filho do Eduardo. Seria verdade? Como pôde ser? E mais ainda, as ações de Luísa agora pareciam cada vez mais perturbadoras. A fumaça começou a se dissipar lentamente. Mas, com horror, Carla viu. Luísa estava caída, sangrando na mão de um dos capangas, que a segurava com força. O homem, com um olhar ferino, olhou ao redor. Onde está o verdadeiro filho de Eduardo? Ele precisa de uma lição. E em um ato de pura brutalidade, ele levantou a arma novamente. A realidade da cena mudou. Uma nova verdade emergia, mais sombria, mais poderosa. Henrique, agora claramente em desespero, levantou as mãos. Espere, não faça isso! Mas era tarde demais para apaziguar a fúria. De repente, um grito cortante rasgou a atmosfera. Era a voz de Luísa. Henrique, você precisa saber a verdade. Você é o propósito de uma herança que nem Eduardo sabe. Um silêncio mortal cobriu o café. Carla mal conseguiu processar o que ela acabara de ouvir. A herança de alguém que não era um filho legítimo, mas sim uma moeda em um jogo sujo. Diante da expressão atônita de Henrique, o tempo parou. Seria isso a razão de tudo? As ambições que os levaram a esse ponto? O nó no estômago de Carla aumentava. Segredos devastadores estavam à vista, revelando um labirinto de mentiras. Então, a porta nos fundos do café se abriu novamente e mais homens entraram, mas dessa vez, uniformizados. A polícia havia chegado. O que aconteceu agora?
O caos estava prestes a se intensificar. Enquanto a confusão aumentava e as pessoas eram arrastadas, Carla se sentiu esmagada pela realidade turva. Henrique, eu não sei o que fazer, ela sussurrou. E nesse momento, a vida deles virou uma grande bola de neve, prendendo todos em uma espiral de incertezas. O que aconteceria a seguir? E no meio do caos, a última revelação pairava no ar como um aviso sombrio. Nem tudo era o que parecia. Cada passo que dariam agora teria suas consequências. E a verdade, agora mais feroz do que nunca, estava prestes a vir à tona. Que segredos mais poderiam ser revelados? O que mais eles não sabiam? O verdadeiro jogo apenas estava começando. O mundo ao redor de Carla parecia congelar por um instante, enquanto a figura encapuzada os encarava com uma ousadia assustadora. Eduardo gritava: Henrique não tá aqui, você não precisa fazer isso. A voz dele ecoava, confundida entre o medo crescente e a desconfiança no ar. No entanto, um silêncio mortal tomou conta do café. As sirenes lá fora soavam, mas dentro daquele espaço sufocante, o calor aumentava. O homem, braço musculoso, estava prestes a dar o golpe final. Carla viu as balas ouvidas em sua mente como uma sinfonia de caos. Com a tensão fervilhando, as vozes de Ana e Henrique passaram a ser apenas sussurros na confusão. E então, como se o destino tivesse decidido agir, a figura encapuzada deu um passo à frente e o capuz escorregou de maneira dramática. Carla ficou sem ar. Era Luísa, a mãe de Henrique, que se revelou como a mente por trás do plano. Eu não posso deixar que vocês machuquem meu filho. Sua voz soava tremulante, mas também feroz, como uma leoa, defendendo seu filhote. Você está louca! Você não sabe em que está se metendo! Eduardo gritou, sua voz carregada de desespero. Para Carla, tudo parecia um pesadelo, e o que deveria ser um momento de libertação tornou-se um caos absoluto. Luísa olhou nos olhos de Henrique. Eu fiz isso por você, meu amor. O que fizemos está prestes a ser revelado. E como se um estalo ecoasse pelo café, aquela frase provocou um turbilhão. O que você quer dizer com isso? Henrique balbuciou, a expressão dele balançando entre a raiva e a confusão. Carla sentiu seu estômago revirar. O que mais Luísa escondia? A verdade parecia prestes a se desdobrar, mas ao mesmo tempo era um caminho que poderia ser mortal. Foi nesse instante que a porta se abriu violentamente e um grupo de policiais irrompeu no café, cobrindo o espaço com gritos e armas em punho. Desçam no chão. Agora! O caótico já se tornava um turbilhão. O café, antes o cenário de intrigas, agora estava se transformando em um campo de batalha. Luísa hesitou, mas num movimento rápido, puxou do bolso um pequeno objeto e pressionou um botão. O que era aquilo? Carla sentiu um frio na espinha. Não! O que você está fazendo? Gritou, enquanto uma luz forte iluminou toda a sala, quase como um flash de uma câmera. A cena se tornou surreal. Do lado de fora do café, uma multidão começava a se formar, e câmeras de notícias já apontavam suas lentes para a entrada, capturando o que parecia ser o apogeu do drama. Famílias e curiosos se aglomeravam, sem saber que estavam prestes a testemunhar algo chocante. Luísa, você não pode fazer isso! Eduardo gritou, mas ela já estava tomada pela emoção. A expressão de Luísa era de uma mãe destemida, disposta a arriscar tudo pelo filho. E quando Henrique, por sua vez, atentou ir em direção a ela, um dos homens armados atirou, mas não em Luísa.
O tiro atingiu uma das câmeras e caíram estilhaços de vidro por todo o lugar. A cena ficou em câmera lenta. Carla sentiu seu mundo girar. O amigo de infância, Henrique, agora estava no centro de tudo, em risco por causa de seus próprios pais. E Luísa era a pessoa que decidira, naquele momento, sacrificar tudo. A luz que Luísa ativou parecia um sinal, não apenas para os policiais, mas algo mais profundo. Algo terrível estava prestes a ser revelado. E enquanto o caos tomava conta da sala, Carla percebeu que a batalha não era só por sobrevivência, mas por um legado que poderia mudar a vida de todos. Henrique, quem ele realmente era, e todas as suas mentiras estavam agora prestes a vir à tona. Henrique se virou para Carla. Sua expressão era de desespero e um pedido silencioso de ajuda. O que significava tudo aquilo? E em meio a tudo, o verdadeiro caráter de Luísa e Eduardo se tornava uma dúvida constante. Quem eram, de fato? O café, agora preenchido com a tensão do desconhecido, parecia um botão prestes a ser pressionado. E quando o policial mais à frente se aproximou, a pergunta pairou no ar. Até onde Luiz iria para proteger seu filho? Porque o futuro poderia muito bem ser construído sobre os escombros de um segredo que todos estavam esperando para ser desenterrado. A sala do café estava um caos absoluto. Gritos, sirenes e o cheiro de fumaça criavam um ambiente insuportável. Carla estava em estado de choque. Seu olhar fixo em Luísa, a mulher que havia se revelado, mas que trazia mais perguntas do que respostas. A tensão era palpável. Eduardo, com a expressão desfigurada pelo medo, gritou novamente. O que está acontecendo, Luísa? O que você fez? Luísa respirou fundo, seus olhos transbordando desespero. Fiz o que tinha que ser feito. Você não entende. Henrique precisa da verdade. E eles também. A linha entre a proteção e a traição estava borrada. E Carla, diante daquela realidade crua, sentiu suas forças se esvaírem. Henrique, apavorado, gritou: Mãe, não! Isso não vai resolver nada! Ele olhou para Carla, implorando, como se buscasse mais uma vez aquela saída que parecia distante. O barulho da polícia se intensificava e a confusão só aumentava, submergindo-os em um turbilhão de incertezas. Ana, até então em silêncio, rompeu o clima de tensão. Precisamos sair! Agora! Com isso, a urgência tomou conta do grupo. Carla sabia que cada segundo contava. Mas antes que pudessem se mover, um dos homens armados se posicionou, a arma apontada diretamente para Luísa. Você não deveria ter feito isso! Solte-a! Carla não reconhecia sua própria voz, mas a determinação estava lá. Um misto de medo e coragem a impulsionava. Afinal, era sua chance de fazer a diferença. Ali, frente àquele dilema, cada um estava lutando não apenas por suas vidas, mas pela verdade que os unia. A figura armada hesitou, permitindo que o caos se desenrolasse por alguns instantes. A polícia invadiu o café, a cena já viralizando nas redes sociais. Carla percebeu que, em meio a tudo, a verdade estava começando a ser exposta. Henrique, você precisa contar a verdade, ela implorou. Mas antes que ele pudesse responder, Luísa avançou, colocando-se entre Henrique e o homem armado. Ele não tem nada a ver com isso. Irei eu! O instinto de proteção de uma mãe em ação. A cena era tensa. Cada ato poderia ser o último. Os policiais, atentos, tomaram a liderança, exigindo que todos se deitassem. A confusão girou em torno de um instante.
em que o caos se transformou em um momento de esperança. Carla olhou para os olhos de Henrique, sentindo uma conexão intensa. Ele precisava decidir: seguir os passos de sua mãe ou encontrar seu próprio caminho, longe de mentiras. Por fim, a verdade finalmente explodiu. Henrique, tomado pela coragem, declarou: eu não sou só filho de um criminoso. Luísa, você sempre me protegeu da verdade, mas eu mereço saber. Estamos todos juntos nisso, mas precisamos enfrentar isso como somos, e não como vocês nos moldaram. A polícia interveio. O homem armado foi contido e Luísa finalmente soltou um suspiro aliviado. A verdade finalmente começava a se espalhar. O café, imóvel por instantes, começou a respirar novamente. Os segredos haviam emergido, mas Carla sabia que o caminho à frente não seria fácil. Todos precisariam reconstruir suas vidas entre as cinzas da devastação emocional que haviam vivido. Ela, Henrique, Eduardo e Luísa agora teriam que se reerguer como uma nova família, unida pelo sangue, mas mais importante, pela verdade. Carla percebeu que tinha que ser forte, mas acima de tudo, cuidaria do novo vínculo que estava se formando. Enquanto as sirenes e gritos se afastavam lentamente, ela olhou para Henrique. O que viria depois? Estariam prontos para enfrentar o mundo fora daquele café? E ao olharem pela janela, ela sentiu que estavam prontos. Não havia mais mentiras para os prender. Liberdade era o primeiro passo para a nova vida, mesmo que a dor do passado ainda se fizesse presente. Mas e você? E agora? Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias explosivas. É um momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que mantém essa comunidade viva. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações. Este é só o começo.